Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Duvido não. Sim, era isso. O Santos fez o esforço para ter o Gabigol. Meio a meio. Exatamente, não é esses 200 contos que você falou, não. Não. A informação que eu tinha era que o Santos pagava aí 20% do 600 quilos de camarão do Gabigol. Não, meio a meio. 600 quilos de camarão. Vou perguntar aqui pro cara. Angulo, isso mesmo. Brian Angulo. Repetindo a informação. Cara, é bom, você não sabe. O Santos quer o Gabriel até dezembro, sem qualquer tipo de interferência da Internacional. Mesmo contrato, o Santos se dispõe a pagar por um ano. Por um ano, se dispõe a pagar novamente pelo empréstimo. Por um ano a Inter não vai fazer. Tudo bem, mas eu tô dizendo que a informação, o interesse do Santos é, para sair negócio na Vila Belmiro, o Santos quer o seguinte, que a Inter não mexa no Gabriel por um ano, que ele pague novamente metade do salário e ainda, obviamente, uma parte por esse empréstimo. Isso vale pro Flamengo. O Flamengo faria a mesma coisa. Não. O Flamengo ia pagar o salário integral. A proposta do Flamengo para o Gabriel, a Inter, era o seguinte: esquece o salário dele, eu vou pagar integral. Esse problema você não vai ter. Essa é a proposta do Flamengo. E por um ano. Porque não adianta nada. Um ano. É mais um problema do calendário nosso, não está alinhado o calendário europeu. É uma vaga. Agora, só uma coisinha. O Bruno Henrique, vamos pensar. Se vier o Gabriel Barbosa para o Flamengo, aí o Bruno Henrique não vem? Claro que vem. Um não viabiliza o outro. O Gabriel não é do Santos. O Gabriel é da Inter de Milão. O Bruno Henrique é do Santos. O Flamengo hoje tem dinheiro para contratar os dois. Quer dizer, ele acha que tem, porque o Gabriel é caro. O que eu acho que seria a mesma posição, senhor Mané, o Arrascaeta junto com o Bruno Henrique, hein? Os dois jogando aí pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo pensa em usar o Arrascaeta também centralizado. No lugar, talvez, ali do Everton Ribeiro, Diego, entendeu? Ele pensa em fazer isso. Tem uma informação de que os dirigentes do Flamengo estão lá no Uruguai tentando viabilizar a parte do dinheiro. As três partes, né? Arrascaeta, Flamengo e Cruzeiro, lá no Uruguai, lá em Montevidéu. Para tentar viabilizar o que tem que receber lá o defensor, que tem 50% do passe do jogador e que tem que, acertando aí, aparando as arestas. Voltando a falar então do Cruzeiro, né? Quer dizer, imagina o defensor, pobrezinho do defensor do Uruguai. O cara fala que vai pagar uma grana. Pô, vende, vocês me pagaram até agora. Exato. Vocês levaram o jogador meu. Tem 4 milhões e não me pagaram. Para pagar. Agora vocês estão criando caso para vender o cara. Como assim? Você tem que vender o cara para me pagar. Ou então vocês me pagam. Quem tem que entrar na FIFA é o defensor. Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Exato. Também. Quer dizer, é tudo muito. Pelo menos a gente está fazendo uma análise com o que a gente tem lido aí. A gente não tem o escrito. O fatiamento. Não, mas teve o Itair Machado, né, esse dirigente do Cruzeiro, outro dia dizendo. E aí a declaração dele mesmo, que falou que ele começou a descrever o fatiamento do jogador e falou assim: vai sobrar pra gente 500 mil euros. Não, mas o Flamengo... Nós temos que pagar o defensor, nós temos que pagar o seu... Vou dizer um negócio pra você. Pagar todo mundo. O Flamengo já chegou a uma quantia que é bem perto do que o Cruzeiro pediu. Tomara que... O Flamengo já chegou a uma quantia bem perto do que o Flamengo pediu. E não adianta o torcedor do Cruzeiro ficar bravo. Já chegou bem perto do que o Flamengo pediu, que o Cruzeiro pediu. Agora precisa alinhavar com o defensor e com o empresário do jogador. Tem pontas. A maior vítima nessa história toda se chama Defensor, que é um time desse tamanho, que tem um jogador, né, com preciosidade. Tem um estádio muito legal que dá pra ver o Rio, né? Sim, é demais. O Defensor é legal, ele é no centro de Montevidéu, é uma coisa mais linda. E tem um jogadorzaço caríssimo, que podia estar aproveitando o jogador, que tem vendido pra Europa e tudo mais, vendeu pro Cruzeiro, não recebeu, não recebe.
Tem uma ação na FIFA para receber. Tem uma ação na FIFA para receber. Porque, pô, as coisas não são fáceis para todo mundo. Faltou receber a informação de que o defensor já entrou na FIFA contra o Cruzeiro. Já tem uma ação. A ação já está no CAS. A ação terminou em dezembro. Isso. E ganho de causa para o defensor. A decisão sai ainda esse mês. Não, a FIFA já deu ganho de causa para o Cruzeiro. E o Cruzeiro recorreu ao CAS. O defensor. A FIFA deu ganho de causa para o defensor. E o Cruzeiro entrou no CAS. Olha, nós não pagamos e não vamos pagar. Vamos ao CAS. Entrou no CAS, isso é para ver se consegue parcelar a coisa. É história de uma coisa. Como que vai para tribunal? Para tribunal é para executar. Sim. É para executar. Não é para você negociar com os caras. Você me deve, você não vai pagar? Não, nós vamos protestar. Aí a gente lembra da coluna do Rodrigo Matos. Tem razão. Sim. Agora vocês vão vilanizar o Flamengo? A culpa disso, Sormani, é da própria FIFA. Da própria FIFA. Porque em contrato, não, mas é que tá, Flavinho. A culpa por disso exemplo, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Se você parar pra pensar... Não tem dinheiro e sai contratando. Não, mas peraí. Pra jogar pra torcida. A própria FIFA, Sormani, ela deveria ser um pouco mais rígida no controle desse tipo de situação. Porque dívidas, você vai jogando pra frente, e nada é solucionado. Por exemplo, se você vai pegar um carro, é claro, a gente não pode comparar um ser humano com uma máquina, mas vamos lá. Se você vai, eu vou comprar o carro do Sormani. Se o carro do Sormani estiver alienado, ele não pode transferir a propriedade para o meu nome. Ele precisa quitar aquela dívida para que ele possa transferir para o meu nome. Ele precisa executar a dívida. Se eu vou pagar o Sormani, ele vai pagar o banco, enfim. Independe. Você precisa quitar aquela dívida vigente para que você possa transferir a propriedade. Com relação ao jogador, deveria ser a mesma coisa. É um processo simples, básico e que evitaria esse tipo de situação. São prazo, geralmente são... Mas é que tá, Flavinho. Se você pega, por exemplo, independente do prazo, você não pode transferir um bem alienado definitivamente para uma outra pessoa. Ou você quita, independente do prazo, aí você quita à vista e paga e transfere, para que a outra pessoa possa assumir a titularidade. Ou você só tem a posse quando acaba. Óbvio. Isso é um raciocínio lógico. Mas a própria FIFA, ela alimenta esse tipo de zona, cara. Nós estamos falando de uma entidade que agrega... São quantos países filiados à FIFA? 200 e poucos países? Mais de 200. São 200 e poucas legislações diferentes, né? Legislações tributárias, fiscais, trabalhistas e esportivas. E aí você tem que tentar uniformizar essas legislações todas. É bem complicado. Quanto menos a FIFA interferir, melhor. O que ela pode fazer é punir clubes. Mas aí você esbarra na parte política. A FIFA vai tirar o Cruzeiro da Libertadores? Por causa de uma... Não, deveria. Eu acho que sim, senhor Mano. Outra coisa que eu tô vendo aqui... Vai tirar o Corinthians, vai tirar o Flamengo? O Cruzeiro tem uma dívida com a FIFA. Com a FIFA também? Não, de reclamação que tá concentra na FIFA, né? De 90 milhões de reais. E foi reclamar na FIFA. E foi reclamar na FIFA do Flamengo. Percebe? A FIFA começa a rir, né? Agora, o caso específico desse parou no caso, e o caso é que vai dar a solução, talvez em um mês aí, da manifestação final. O caso do Diego com o Flamengo, eu acho que passa também pelo Arrascaeta, né? Porque o Flamengo parou aquela... se não tiver o Arrascaeta, não vai melhor. O próprio Diego, o Flamengo ofereceu o mesmo contrato. O mesmo contrato para o Diego. Nem para cima e nem para baixo. O mesmo contrato. Pascal, ainda do Arrascaeta. Tem um rapaz aqui, Renato Filgueiras, torcedor do Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro. Vem todo mundo agora pra internet pra xingar a gente. Colham mais informações. O Cruzeiro não pagou o defensor ainda por discordar dos juros que estão sendo cobrados e não por ser caloteiro. O Renato Filgueiras. O Cruzeiro é caloteiro porque não pagou o defensor. O defensor tem direito de cobrar os juros que ele quiser. O bem é dele, o produto é dele. Ele cobrou 5 milhões de alfaces, ok, daqui. No dia de pagar, não pagou, o defensor impõe juros. Não cabe ao Cruzeiro discordar ou concordar dos juros. Cabe ao Cruzeiro pagar. Só isso. Então não precisa dar chilique. Não adianta. Quem não está recebendo é o defensor. Então, nós estamos informados a esse respeito. Você só tem juros o caso se você do não Mancoejo. O caso do Mancoejo. A dívida do Mancoejo é de 1.900.000. Você pode ter juros. Você pagou em dia? Você não tá você parcelou. Tem juros em cima da parcela. Sim. Por exemplo, eu discordo dos juros que o banco me cobra todo mês. Eu entro no cheque especial todo mês. Eu discordo pra cacete. Imagina se eu vou ligar lá pro banco e falar assim, que eu discordo e não vou pagar. Tá bom.
Tá bom. Aí é mole. Vai ver o que vai acontecer. Aí é mole. Bom, e o caso do Diego que pode parar. Pega mais outros nossos telespectadores aí. É que a maioria tá xingando. Não tem problema. Até 2 palavrões, né, mano? Dá pra. A gente lê. A gente segura a bronca. Sem mimimi. Eu não gosto das pessoas que escrevem aqui, não. O Diego ainda pode ser útil, vai pro Orlando. O Orlando City tem interesse na contratação dele. Uma informação que demos aqui na última semana e que agora ganha corpo, até porque o Flamengo está nos Estados Unidos. Então, de repente, o Diego pode se transferir para os Estados Unidos, tem contrato com o Flamengo até o meio do ano. Aí entra também a mesma questão. O Flamengo libera o jogador agora ou fica... Desculpa, pastor. Pois não. Milhões de vai lá. Desculpa pra você. Receba aqui. Olha os calotes do Cruzeiro. Clube Atenas, pelo Gonçalo Latorre. Onde é que é esse Atenas aí? Não, o Latorre também é aquele uruguai que veio com o Arrascaeta. Isso. E não pagou. Não pagou o Ábila do Huracan. O Independiente pelo Matias Pissano. Fred. O Independente Del Valle pelo Caicedo. O Monarcas do México pelo Riascos. O Tigres pelo Rafael Sobres, do México também. Lembra da cláusula do Fred? O William Bigode, que é o time Zoria, não sei da quanta. E o Denilson, o Al-Wada. Ponto esquerda. O Al-Wada. São dívidas do Cruzeiro. Então, são do clubes do exterior, né? A culpa não é nossa, companheiro. Pois é. A culpa não é nossa. O Cruzeiro não tá pagando, meu. Então, quer dizer, aí vai na FIFA reclamar. Quer que eu leia aqui, Pascoal? Vou ler aqui, ó. Isso aqui é pra você, ó, Pascoal. Do Cássio Duarte. Avisa o Pascoal, por gentileza, que o William José meteu o gol contra o Real Madrid. Meteu. Em pleno Santiago Bernabéu. De pênalti. Chupa o Pascoal. Que não existiu. Mas tudo bem. Isso daqui, ó, desculpa. Só de negociação internacional. Porque tem o caso do Mancoejo também. E tem do Fred. E do Fred com o Atlético. Olha só. Aí é fácil ganhar campeonato. Você vai lá, você contrata um monte de jogadores, você paga o salário do cara. Você não paga quem você tem que pagar. Faz um timão. Você faz um baita time e ganha 2 Copas do Brasil. Então. Assim, aí é o que você falou. Aí o time, o coitadinho que vai lá, paga em dia. Ou o Flamengo que vai lá. Só contrata jogador ruim, coitadinho, porque não tem. E aí cai pra segunda divisão. Ou o Flamengo, fica 3, 4 anos sem ganhar nada. Pra arrumar a casa, pra pagar todo mundo. Casa, pagando. E aí não pode. Então, o seu Cruzeiro. Pague. Tem mais aí, não? Vai lá. Temos. Você tá com a palavra agora, vamos lá. Cadu Salazar disse que eu fui perfeito no meu comentário. Também acho que foi. Mas dê os contas também, por favor. O Juliano Rosa, excelente colocação, Flavinho. Obrigado. Eu só vou ler os que falam bem. Não, fala os contra. Não. Ó, tem o caso, ó, tá aparecendo aqui o Ezequiel do Criciúma. O Cruzeiro também não pagou. Também não. Tem um monte de coisa. É fácil ganhar campeonato assim. Vai fuçando pra É fácil ganhar campeonato assim. Pelo amor de Deus, né? Você contrata e não paga. Que coisa. Diz o DJ Flores. O Cruzeiro não deve ao defensor. Pagou na época. O Cruzeiro deve o tal Della Torre, que o empresário enfiou na negociação. Ele usa o defensor de laranja. Bom, gente, tá devendo. O defensor tá na FIFA. Uai. Que vai verbo dever, não, continua. O defensor já ganhou a causa na FIFA, está no CAS para a aplicação da pena, que é pagar a. Aqui tem o Mano que escreve, Mano, kkkk. Mano, fui eu? Deve ter dado risada de alguém ali, mas enfim. Mas precisa ver se de fato, é claro, o Cruzeiro tem essa dívida ativa aí com o time uruguaio e a dívida com o Flamengo também, e o Cruzeiro precisa pagar. Porque eu acho que para que você possa talvez aí ser colocado numa situação em que você vai reivindicar alguma coisa, o Cruzeiro tem razão em reivindicar tudo que ele está reivindicando com relação a Arrascaeta, porque o jogador é dele, hoje é dele, ele tem que exigir profissionalismo, ele tem que exigir que o jogador se apresente, tudo isso é legal, mas o Cruzeiro também precisa dar o exemplo, porque não adianta nada você pregar e buscar ética no futebol, sendo que você também está inadimplente com alguma situação. Mas eu acho que uma coisa independe da outra. Nesse caso do Flamengo, está havendo acerto, então, já que o empresário do Arrascaeta está com dirigentes lá no Uruguai, estão resolvendo tudo, que assim seja, Pascoal, porque vai ser melhor para todo mundo. Porque senão pode haver um imbróglio da mesma forma que houve com o Scarpa. Uma briga aí, um litígio, que o jogador ficou parado durante muito tempo, pensou até em encerrar a carreira e tudo mais. O Cruzeiro não tem nenhuma pendência com o jogador. Nem fundo de garantia, nem salário atrasado. Não, tô falando com relação a essa briga, porque o jogador tá, ele próprio, por vontade própria, Pascoal, sem influência talvez de ninguém, a não ser do próprio empresário, ele não tá jogando. Ele não tá jogando, não tá indo se... E por conta disso, mano, já fica aquela questão de completamente sem clima para ser reintegrado. Sim, e ele forçou essa situação. Tá ameaçando o cara. O próprio cara não tá indo treinar. Vazaram o telefone. Pô, isso é absurdo. Isso é um absurdo. Porque se essa moda pega, Flavinho, essa é uma tática perigosa. Se nada acontece, qualquer jogador que queira sair do clube,
independente do esforço financeiro que o clube tenha feito para contratá-lo, o cara começa a adotar esse tipo de postura. Olha, não vou treinar porque eu quero ir embora. O cara começa a forçar uma barra, tá errado. Mas quem faz conclusão? Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.